Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Muitos fiéis presentes para a audiência geral com o Papa Francisco saúda o Papa com a linda salva de la palmas. catechesi di oggi A catequese de hoje e prossimi e da próxima quarta-feira são dedicadas aos idosos, che nell'ambito que della no seio da família sono são os avós, o i zii, nonni. os tios, avós. Oggi Hoje vamos refletir sobre a condição problemática e atual dos idosos. e la prossima volta E na próxima vez, que será na próxima quarta-feira, più in positivo de sulla forma mais vocazione positiva sobre a vocação contida nesta idade da vida. grazie ai Graças progressi ao della progresso medicina, e os la avanços vita da si è medicina, allungata, a vida tem aumentado, ma la mas a società non sociedade si è não se allargata alla alargou vita. para a vida. Il numero degli O número anziani de si è pessoas moltiplicato, idosas tem se ma le multiplicado, nostre mas em società nossas non si sociedades sono não se organizaram o abbastanza suficiente per fare posto para a dar loro espaço para col eles, giusto com o rispetto justo e e o devido concreta respeito e considerazione per la loro consideração concreta fragilità para a e sua la loro dignità. fragilidade e a sua dignidade. Finché siamo giovani, Enquanto siamo somos indotti jovens, a ignorare somos la levados a vecchiaia, ignorar a come se fosse velhice, una como se fosse uma malattia, doença a una ser malattia da tirado. tenere Em lontano. seguida, quando ficamos mais Quando velhos, poi diventiamo anziani, especialmente se specialmente somos se siamo poveri, pobres, se siamo malati, se se estamos siamo doentes, sperimentiamo nos le experimentamos as lacune di una società deficiências de uma sociedade programada sull'efficienza na che eficiência, o que conseguentemente consequentemente ignora os idosos. e gli anziani sono E as pessoas mais velhas são um ativo que não pode ser ignorado. Benedetto XVI, Bento XVI, visitando uma casa casa, um lar de idosos, parole ele usou chiare palavras e profetiche. claras e proféticas. Diceva così: E disse o seguinte: la qualità a di una qualidade società, de uma vorrei dire sociedade, di una eu diria de uma civiltà, si civilização, giudica é anche da come julgada gli também anziani sobre a sono forma trattati como os e idosos dal são posto loro tratados e o riservato nel lugar que vivere é comune. reservado para eles Vede, na vida comum. l'attenzione É agli verdade. anziani A fa la atenção ao differenza idoso di faz una toda a civiltà. diferença de uma civilização. In una Em civiltà uma civilização, c'è attenzione há all'anziano, atenção para os c'è posto idosos? per l'anziano. Há lugar para os Questa idosos? civiltà Então esta andrà civilização avanti irá adiante, perché porque sa é rispettare capaz de la respeitar a sabedoria dos In una idosos. civiltà non c'è Em uma posto civilização que per gli não anziani, há lugar para os idosos sono scartati e são descartados perché creano problemi. porque eles criam problemas, Questa società com esta sociedade torna-se como virus della o morte. vírus da Così morte, di chiaro. possível e claro. In Occidente No Ocidente, os estudiosos têm presente no século atual como o século do envelhecimento. As crianças diminuíram, os idosos aumentaram. Com este desequilíbrio, nos desafia, na verdade, e é um grande desafio para a sociedade contemporânea. No entanto, uma cultura do lucro insiste em colocar o velho como um fardo, um peso, que não só que não produzem, mas acho que essa cultura, mas eles são um fardo.
em que o resultado de pensar assim deve ser descartado. É triste ver os idosos descartados. É uma coisa ruim, é um pecado. Não se atreva a dizer isso abertamente, mas você pode fazê-lo. Há algo nesse vício, a cultura da diferença. Mas estamos acostumados a rejeitar as pessoas. Queremos remover o nosso medo elevado de franqueza e vulnerabilidade, mas ao fazê-lo, aumentar nas pessoas idosas a angústia de ser mal tolerada e abandonado. Já em meu ministério em Buenos Aires, eu tinha em primeira mão esta realidade com os seus problemas. Os idosos são abandonados. E não são apenas o material precário. São abandonados em sua egoísta incapacidade de aceitar seus limites, que refletem nossas limitações nas muitas dificuldades que precisam ser superadas para sobreviver em uma sociedade que não lhes permite participar e ter uma palavra a dizer, nem para ser referências de acordo com o modelo consumidor. Apenas o jovem pode ser útil e pode se desfrutar. Então, estes anciãos devem ser por toda a sociedade a sabedoria e reserva de nosso povo. Os idosos são a sabedoria, a reserva de nosso povo. Como facilmente você coloca para dormir quando há consciência, quando há amor. E assim acontece, lembro quando eu visitei casas de repouso, conversando com todo mundo, e muitas vezes tenho ouvido isso, como ele está? E os seus filhos? Bem, bem, quantos você tem? Tantos. E vem para visitar? Sim, sim. Sempre, sim, eles são. Quando eles vieram pela última vez, lembro-me de um ancião velho dizendo para mim, bem, para o Natal estávamos em agosto, 8 meses sem ser visitado por crianças, abandonado 8 meses. Isto é chamado de pecado mortal, entendeu? Uma vez, quando criança, minha avó costumava dizer-nos uma história de uma avó idosa que veio suja comer, porque não podia vestir bem, com a colher de sopa à boca. E o filho, que o pai da família, decidiu mudá-lo de mesa comum e fez uma pequena mesa na cozinha, onde você não podia ver, porque comia sozinho. E por isso não faria uma má impressão quando eles eram amigos para almoçar ou jantar. Poucos dias depois ele chegou em casa e encontrou seu filho mais novo, que jogou com madeira e um martelo e pregos, e foi lá e disse, mas o que você faz? Eu faço uma mesa, pai. Uma mesa para quê, filho? Para tê-lo quando você se tornar velho, para que você possa comer lá. As crianças são mais conscientes do que nós.
Na tradição da Igreja, há uma riqueza de sabedoria que sempre apoiou uma cultura de proximidade com os idosos, um acompanhamento de disposição afetuosa e solidária nesta parte final da vida. Tal tradição está enraizada na Sagrada Escritura como testemunho do exemplo das expressões do livro do Eclesiástico. Não despreze os mais velhos, eles mesmos aprenderam com seus pais. A partir deles, você vai aprender o discernimento e como reagir em tempo de necessidade. A Igreja não pode e não quer cumprir com uma mentalidade de impaciência, e menos ainda de indiferença e de desprezo para com a velhice. Temos de despertar o senso coletivo de gratidão, de agradecimento, de hospitalidade, que fazem com que se sintam parte do idoso em sua comunidade. Os idosos são os homens e mulheres, pais e mães, que foram antes de nós, em nossa mesma rua, na nossa própria casa, em nossa batalha diária para a vida digna. São homens e mulheres que temos recebido muito. Os idosos não é um alienígena. Os idosos somos nós em breve. Entretanto, inevitavelmente, no entanto, apesar de não pensar, e se nós não aprendermos a ser bom para os idosos, para tratá-los, frágil, estamos um pouco de tudo. Alguns, no entanto, são particularmente fracos. Muitos são apenas marcados por doença. Alguns dependem do cuidado e atenção necessária dos outros. Faremos isso para um passo para trás? Abandoná-los à própria sorte? Uma sociedade sem proximidade, onde a generosidade e o carinho sem compensação, mesmo entre estranhos, estão desaparecendo, é perverso. A Igreja, fiel à Palavra de Deus, não pode tolerar a essas degenerações. A comunidade cristã, que em proximidade e gratuidade, não mais considerados indispensáveis, eles perderiam com sua alma. Onde não há honra para os idosos, não há futuro para os jovens.